Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos nesta casa de oração, onde acolhe a todos nós que viemos aqui neste dia. E eu vou dar os avisos gerais da casa primeiro. Por favor, não estacionar os veículos em frente às garagens na rua sem saída ao lado. Procurem chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras, assinem o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes ou entreguem as fichas de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Informem na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passe devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta de recepção. Aceitamos doações para nossa campanha do quilo de alimentos de cesta básica que são entregues no final do mês às famílias assistidas. Aliás, nós estamos necessitando muito de doações, né? Vocês podem trazer os dias que a casa funciona, nos horários que a casa funciona, que sempre tem alguém aqui, tá bom? Trabalhos abertos ao público, palestras e passes. Quarta-feira, às 14h30 e quinta-feira, às 20 horas. COEM, curso de orientação e educação mediúnica, segunda-feira, curso noturno, às 20 horas. Quem estiver interessado, pode vir conversar com a gente. Evangelização infanto-juvenil, às quintas-feiras, às 19h50, de crianças de 5 anos aos 17 anos. Certo? Então, neste momento agora que já dei os recados, vamos todos cerrar nossos olhos, respirar profundamente, imaginar na tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus, querido, acompanhado de muita luz, envolvendo a cada um de nós, envolvendo os nossos lares. Num pensamento só, todos juntos, aqui em pensamento, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus felicite o nosso encontro presencial depois de tanto tempo, não é verdade? Nós estávamos aguardando ansiosamente por este reencontro, por essa possibilidade tão linda que Jesus nos deu de reencontrar corações tão queridos e também de lembrar alguns procedimentos, algumas regras que são de suma importância para a nossa reunião presencial. É claro, com um número menor de companheiros encarnados, o que é de se esperar, aliás, o que é normalíssimo, até porque muitas pessoas ainda estão receosas do encontro presencial e precisam ser respeitadas. Tem pessoas que não se sentem à vontade ainda de vir, e para essas pessoas, então, a nossa reunião está sendo transmitida para que elas possam acompanhar de casa.
E é muito importante também, meus irmãos, aliás, hoje nós vimos aqui muitos corações em prece, muita gente lendo enquanto esperava a reunião, o que é muito bom, e nós queremos parabenizar e cumprimentar essas pessoas hoje, que estavam lendo enquanto esperavam a reunião, o que é excelente. E o celular, obrigatoriamente, ele deve ser desligado, porque ele atrapalha tremendamente o trabalho dos benfeitores espirituais. Por isso, é importante nós eliminarmos as conversas paralelas e desligarmos os nossos celulares lá na rua e, se possível, nem trazê-los, porque eles atrapalham e perturbam tremendamente a reunião espírita. Ninguém vai ficar desnorteado, ninguém vai morrer se ficar 40, 50 minutos sem receber uma mensagem. Porque às vezes, no horário da reunião, tem muito espírito encarnado querendo falar conosco numa hora tremendamente imprópria, que só vai resultar em prejuízo para todo mundo. E ninguém vai desencarnar por causa disso, viu, meus irmãos? Podem ficar sossegados, que ninguém vai morrer se ficar 40, 50 minutos sem receber uma mensagem. E hoje, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo continua sendo o nosso norte, continua sendo a nossa bússola para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. E nós estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós trouxemos aqui uma passagem que está catalogada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 21 a 23, onde nós vamos encontrar Jesus nos dizendo o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este entrará no reino dos céus. Porque em verdade eu vos digo, muitos baterão à porta do reino de Deus e não conseguirão entrar. Quando o pai de família estiver dentro de sua sala, quando ele houver entrado no reino, muitos de vós estarão do lado de fora, batendo a porta e dizendo: abre-nos, Senhor. E o Senhor responderá: eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. E vós respondereis: mas, Senhor, nós somos aquele que profetizamos em vosso nome. Nós somos aquele a quem o Senhor ensinaste nas praças. Nós somos aqueles que em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos milagres e prodígios. E o Senhor continuará dizendo: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. E haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó sentados à mesa do reino de Deus, e vós do lado de fora. Porque muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do meio-dia, de vários lugares, e assentar-se-ão à mesa do reino do Pai. Porque em verdade eu vos digo, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Essa passagem, meus irmãos, que parece um tanto ameaçadora, quando analisada à primeira vista de uma forma um tanto desatenta, ela é atualíssima.
e ela se reveste da mais profunda realidade nos tempos atuais. Porque, meus irmãos, não basta simplesmente dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer, ó meu Jesus, ó meu Deus, se nós temos apenas a prece nos lábios, mas não temos a doutrina no coração. O Espiritismo, meus irmãos, ele tem uma força muito grande. A capacidade moralizadora do Espiritismo, o potencial transformador dessa religião de amor, mostrou nesta pandemia o quanto o ser humano pode fazer em favor de seu próximo, o quanto a criatura humana pode crescer e evoluir espiritualmente quando ela tem a sua religião dentro do seu coração. Não importa qual seja a religião, porque o rótulo religioso, meus irmãos, pouca coisa vale. As pessoas dizem, mas eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando, na verdade, o que interessa é ter a religião dentro do coração, meus irmãos. É isto que vale. E nesta pandemia, meus irmãos, nós pudemos perceber, com todo esse afastamento, com todo esse isolamento, e aliás, nós queremos agradecer em público, queremos agradecer de viva voz o carinho de todos que acompanharam todas as nossas exposições que foram feitas da nossa residência. Agradecer o Vanderlei e o Lúcio, esses dois companheiros que carinhosamente todo mês, toda segunda semana de cada mês, eles iam ou na terça ou na quarta-feira na nossa residência. Não teríamos a menor condição. Conhece informática, domina computador, o que não é o nosso caso. E os companheiros imediatamente, carinhosa e caridosamente, não hesitaram em ir até em casa me ajudar. E nesta pandemia, meus irmãos, muita coisa boa foi feita. Muito conforto aconteceu, muita mensagem foi divulgada, e até porque, meus irmãos, o Espiritismo prossegue sendo divulgado em massa. A doutrina espírita continua sendo divulgada principalmente através das mídias sociais. E o processo de divulgação do Espiritismo hoje acontece de uma forma galopante, o que não nos causa surpresa, porque muita gente já está entendendo que não basta dizer Senhor, Senhor e continuarmos egoístas, orgulhosos, prepotentes, ambiciosos, porque a partir do momento, meus irmãos, que nós nos desdobramos em longas preces, passamos o dia inteiro estudando os ensinamentos de Jesus, mas temos esses ensinamentos só nos lábios e não temos no coração, nós não estamos participando do reino de Deus. E quem é esse pai de família, meus irmãos, que está dentro de uma casa, sentado à mesa do reino de Deus? Esse pai de família, meus irmãos, é o Criador. É Deus que fez tudo que existe, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que criou as feras do campo, que criou as plantas, as árvores, os rios, essa natureza linda e farta, porque tudo é obra de Deus, meus irmãos. Tudo é obra de Deus, inclusive nós. Nós também.
Nós fomos criados da luz das estrelas, meus irmãos. Nós fomos criados pelo amor onipotente do Pai. Nós saímos das mãos de Deus. Saímos em potência, simples e ignorantes, com todo um arsenal de potencialidades para desenvolver no transcurso das reencarnações. E nós temos toda uma história, meus irmãos, porque a nossa vida é uma história. A vida de cada um aqui presente, sem exceção, é uma linda história. E nós diríamos, cada um de nós aqui presente é uma história de amor. Sem dúvida, meus irmãos. Porque fomos criados através do amor. Nós saímos das mãos amorosas do Pai. Fomos criados da luz das estrelas. E muitos que estudam a Sagrada Escritura poderão aqui nos contestar com muita lógica. Porque lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, no primeiro livro do Primeiro Testamento, que é impropriamente chamado de Antigo Testamento, porque na verdade a expressão Antigo Testamento é uma expressão que carrega uma carga preconceituosa e pejorativa, porque dá a ideia de que alguma coisa que não serve para nada. Antigo Testamento é coisa velha, coisa antiga, não serve para nada, vamos deixar de lado. Engano, equívoco. O Antigo Testamento, quando estudado à luz do Espiritismo, é uma fonte inexaurível de ensinamentos. E ali no Antigo Testamento, meus irmãos, impropriamente chamado de Antigo Testamento, porque na verdade é Primeiro Testamento e Segundo Testamento, e não Antigo e Novo Testamento. Ali nós vamos ter Abraão, Isaque e Jacó como grandes espíritos predestinados por Deus para serem os patriarcas da família israelita. Os grandes patriarcas do povo hebreu, representando os orientadores que Deus utilizou para conduzir o povo ao lado de Moisés. Porque a bondade de Deus, a misericórdia do Pai, está sempre presente. Em todos os livros da Sagrada Escritura, quando nós estudamos a luz do Espiritismo, nós vemos a misericórdia do Pai sempre presente, ajudando as pessoas. Mas o povo se revoltou no deserto, o povo se insurgiu contra Deus e contra Moisés. Vieram juízes, vieram reis que Deus mandou para acalmar um pouco o fogo das pessoas. Porque a bagunça, meus irmãos, ela começou lá atrás. A bagunça, a balbúrdia, não é de hoje. Ela começou lá atrás, gente. Lá na Gênese já começa a bagunça, com a desobediência de Adão e Eva, que na verdade é uma alegoria, é um mito para mostrar a insegurança das criaturas humanas, as fraquezas humanas, que preferem ignorar a voz do coração, ignorar a voz de Deus e buscar caminhos ilusórios. Isso já aconteceu desde lá de trás. E o que Deus fez para tentar consertar os seus filhos? Mandou profetas, mandou reis, mandou juízes, mandou filósofos, mandou livres pensadores, mandou Jesus, o seu filho bem-amado, e depois mandou a doutrina espírita. E os profetas tinham uma mediunidade maravilhosa. Eram verdadeiros intermediários do plano espiritual. Mas o povo, cabeça dura, não ouvia as vozes dos profetas. Por isso que nós tivemos todo aquele monte de guerras, todo aquele monte de desentendimentos que a gente vê
na história do povo israelita, que é a nossa história, gente, atual. Então a gente vê a presença de Abraão, de Isaque e de Jacó, sentados à mesa do Pai, numa alegoria muito interessante que Jesus traz aqui, mostrando a presença do amor do Pai, a presença da tarefa cristã. Abraão, Isaque e Jacó representam a tarefa cristã da disciplina dos corações. E a mesa do reino de Deus é a mesa onde existe a ordem, o amor, a justiça, o bom ânimo, a misericórdia, o encorajamento das pessoas. E o salmista Davi, muito inspirado pelo plano espiritual, ele diz: ó meu Deus, tu sois bondade, justiça e misericórdia. O teu amor se revela dia a cada dia, e a tua mensagem se transmite noite a noite. Ó meu Deus, feliz o homem que segue a tua lei. Este é o homem justo, é como uma árvore plantada à beira do riacho. O homem que segue a sua lei é como aquela árvore frutífera que dá suas frutas no tempo oportuno e as suas folhas nunca murcham. O caminho do justo é verdadeiro, mas o caminho do ímpio perece. Olha que inspiração maravilhosa do plano espiritual, meus irmãos. Então não adianta simplesmente nós ficarmos na superfície, gente. Não adianta ficarmos na fachada. Essa pandemia ensinou muitas coisas para nós. Nós tivemos muito tempo de ficar em casa e buscar a literatura espírita com avidez. E como nós percebemos, meus irmãos, muitas falhas em nosso comportamento, muitas oportunidades não aproveitadas. A grande maioria de nós aqui deve ter feito esse exame de consciência, deve ter aproveitado o período do isolamento para ler mais, para orar mais, porque se assim não fosse, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. É bem verdade, meus irmãos, que Jesus não exclui ninguém. Porque as criaturas estavam batendo a porta do reino de Deus e as portas estavam fechadas? Porque foi Deus que se revoltou? Claro que não. Quem fecha as portas, meus irmãos, somos nós mesmos. Nós mesmos é que muitas vezes fechamos as portas da espiritualização, através de atitudes impensadas, através do apego às coisas materiais, da vaidade exagerada, do orgulho excessivo. E para participar do reino de Deus, meus irmãos, nós precisamos aprender a nos dar um voto de confiança. Precisamos aprender a acreditar em nós mesmos. Precisamos prestar mais atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus, que na verdade é a palavra da vida que o Espiritismo oferece para todos nós. E Jesus faz uma comparação muito bonita na noite de hoje. Além da mesa do reino de Deus, mostrando para nós que não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, ele também diz: o homem prudente e sensato que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele pode ser comparado ao homem inteligente que construiu a sua casa num terreno seguro, construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os rios transbordaram, o vento se fez forte
e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Mas a criatura imprudente, que teve contato com os meus ensinamentos, mas não prestou atenção na minha palavra e não a colocou em prática, essa criatura pode ser comparada ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio a chuva, quando vieram as tempestades, quando transbordaram os rios e assopraram os ventos, investiram contra aquela casa e a casa caiu. E grande foi a sua ruína. Porque o preço da ilusão, meus irmãos, é esse. A ilusão exagerada é a sala de espera da ruína de todas as nossas aspirações. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos iludidos, nós ficamos fascinados com caminhos aparentemente belíssimos, caminhos que nos isentam de esforço, que nos isentam da luta, caminhos que falam de um Deus que não é o nosso, caminhos promissores, prometendo curas, prometendo prosperidade, desde que a criatura pague uma taxa para frequentar determinado lugar, ela será próspera, os problemas desaparecerão. São caminhos aparentemente tão fáceis, meus irmãos, mas que na verdade nada mais são do que quinquilharias que não valem nada. São quinquilharias que não servem para nada. E quando a criaturinha vê o passo em falso que ela deu, ela se desilude. E quando a criatura se desilude, é porque ela estava iludida com alguma coisa. É por isso que as pessoas dizem, mas eu estou desiludido da vida. Eu estou desiludido daquela moça. Coloquei toda a minha felicidade nela e ela me deu o fora. Quantas vezes, meus irmãos, eu entrevistei mocinhos, jovens, que estavam com uma ideia de suicídio, porque haviam levado fora da namorada. Coloquei toda a minha vida na minha namorada, ela era tudo para mim. Ah, seu Hilário, hoje eu quero acabar com a minha vida, porque a minha vida não vale nada sem ela. Quando a gente coloca o nosso tudo fora de nós, meus irmãos, o resultado é a desilusão, porque a gente se desilude, meus irmãos. A nossa felicidade, o nosso bem-estar é algo muito importante para que nós a coloquemos nas mãos de terceiros. Quem tem de se fazer feliz somos nós mesmos. É dentro de nós que está a nossa felicidade. Ai, mas namorar é tão bom, é tão gostoso, realmente. É gostoso, é bonito, é romântico. É muito bacana ver os jovens de mãos dadas. Até nós que somos mais idosos, às vezes ensaiamos alguns flertes, alguns namoricos. É tudo muito bom, tudo muito lógico, mas dentro do respeito e do equilíbrio, gente. E não dentro da ilusão, não dentro do prazer, este prazer que muitas vezes nos remete a algo negativo e inconsequente. Tudo tem a sua razão, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar na vida, meus irmãos. E o Espiritismo nos traz coisas belíssimas, meus irmãos, mostrando que nós, sendo espíritas e religiosos, podemos ser românticos também, por que não? Podemos ter as nossas namoradas, os nossos namorados, por que não? Dentro do respeito, dentro do equilíbrio, dentro da condescendência, da solidariedade, do respeito mútuo, nada é proibido, meus irmãos.
Mas nós não podemos ficar sassaricando por aí, saindo pelas alamedas da vida, achando que somos os donos do mundo, que somos a última cocada do tabuleiro da cocada rosa, que não é nem da cocada preta, mas é da cocada rosa, achando que a gente pode sair por aí fazendo tudo o que quer. E que tudo é lindo, que tudo é belo, que tudo é maravilhoso. Não é bem assim. Nós podemos fazer tudo o que quisermos, desde que cada um de nós arque com as consequências. Porque quanto mais nós vamos conhecendo as leis da vida, mais responsáveis nós vamos nos tornando. A culpabilidade pelo erro que cometemos em alguma coisa está na razão direta da responsabilidade. Jesus mesmo diz: aquele que ouviu as minhas palavras, mas não as colocou em prática, será muito responsabilizado, levará muitos açoites. Mas aquele que não conheceu a lei de Deus e fez coisas dignas de castigo, este será atenuado, levará poucos açoites. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito será reclamado, muito será cobrado. E nós, meus irmãos, recebemos muito da vida, recebemos muito do Espiritismo. E somos criados da luz das estrelas. Muitos poderão objetar, lembrando a lição do Gênesis: Deus criou o homem do barro da terra e lhe soprou nas narinas o sopro da vida. É verdade. Só que quando o livro do Gênesis nos fala que Deus nos criou do barro da terra, ele está se referindo a este corpo físico. O barro da terra é este corpo que nós estamos utilizando. Carne, osso, sangue, unha, cartilagem, músculo, nervo. Esse é o barro da terra. É o corpo de matéria transitória. Mas quando ele soprou nas nossas narinas o sopro da vida, nesse momento ele selou a nossa criação espiritual, a nossa criação como espíritos imortais e, portanto, não morreremos jamais. Por isso, meus irmãos, aproveitemos esta oportunidade, que a gente possa dizer Senhor, Senhor, mas dizer com convicção, dizer com ânimo, dizer com coragem, fazendo da nossa religião espírita esse tesouro de amor, para ajudar o próximo e ajudar a nós mesmos, nos esforçando um pouquinho a cada dia. Jesus não pede milagre, meus irmãos. Jesus não pede o impossível. Jesus pede o nosso esforço, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e então nós poderemos fazer jus àquilo que as pessoas falavam quando estavam do lado de fora da casa. Nós somos aqueles que profetizamos em teu nome, nós somos aquele em que teu nome expulsamos demônios, nós somos aquele a quem o Senhor ensinou nas praças. Sim, meus irmãos, profetizar em nome de Deus é ensinar as verdades libertadoras. Expulsar os demônios significa eliminar os demônios do orgulho, da prepotência, da vaidade, que tanto corrompem a nossa personalidade. Também significa participar das reuniões mediúnicas, esclarecendo os espíritos sofredores, mas também nós não podemos nos esquecer dos grandes demônios que estão dentro de nós e que tanto nos atrapalham. E nesse trabalho, meus irmãos, nós vamos sentir a cada dia mais leveza, mais alegria de viver, mais coragem, mais bom ânimo,
mais disposição. Porque, meus irmãos, se nós até agora não fomos recolhidos pelo plano espiritual, como tanta gente foi no transcurso dessa pandemia, é porque a nossa presença ainda tem uma razão de ser aqui na Terra. Nós somos muito importantes para Deus e Deus está contando conosco para sermos os agentes da saúde e os grandes divulgadores dessa doutrina redentora que é a eterna aliança de Deus para conosco. O primeiro testamento da Sagrada Escritura veio com Moisés para ensinar o Deus único. O segundo testamento veio com Jesus, mostrando o Deus amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o terceiro testamento, a terceira aliança, a eterna aliança, é o Espiritismo, desenvolvendo as duas alianças anteriores. Portanto, o Espiritismo pode ser chamado de terceiro testamento, porque ele é a terceira revelação. E ele nos capacita a dizer Senhor, Senhor, com todas as forças do nosso coração, sem falsidade, sem superioridade, sem arrogância, mas com muita naturalidade. E que possamos dizer, Senhor, Senhor, eis-nos aqui, participando do banquete redentor do Teu amor, nessa reunião presencial de hoje. Muito obrigado por tudo, graças a Deus. Eu faço bem, viu? Então, meus irmãos queridos, nós vamos fazer agora as nossas vibrações com muito amor, agradecendo a Deus, agradecendo ao plano espiritual, essa oportunidade tão linda que recebemos na noite de hoje. Então, neste momento, nós vamos sintonizar com essas maravilhosas equipes que aqui estão, examinando cada um de nós em particular. No momento da exposição, cada um de nós foi analisado atentamente pelos amigos espirituais que foram anotando todas as nossas necessidades, todos os nossos merecimentos. Então, este é um momento muito importante da nossa reunião, onde nós vamos nos preparando para a bênção do passe. E vamos aproveitar, meus irmãos, para sintonizar com essas maravilhosas equipes que aqui estão. E com eles nós vamos até os nossos lares. Vamos mostrar o nosso lar para esses irmãos espirituais. Vamos abrindo portas, janelas, colocando flores em todos os cômodos e vamos permitir que esses irmãos espirituais ofereçam aos nossos lares vibrações de amor, de perdão, de bom ânimo, de equilíbrio. E se algum familiar nosso que ficou no nosso lar estiver adoentado, ou então falou alguma coisa que nos aborreceu, que este familiar possa ser abençoado de uma forma toda especial. E agora, com essas mesmas equipes, nós vamos àqueles outros lares, onde as pessoas ainda não aprenderam a lei do amor e do respeito. Lares onde há violência verbal, violência física. Então vamos mentalizar esses lares, fortalecidos pela presença dessas equipes espirituais. Vamos mentalizar essas pessoas sentadas ao redor de uma mesa, tomando uma refeição,
ouvindo uma boa música e o Evangelho bem aberto, expandindo raios de luz na direção desses corações que vão se acalmando e percebendo a finalidade da vida em família. E agora, meus irmãos, com essas mesmas equipes espirituais, vamos aos nossos locais de trabalho e vamos também arrumando os nossos locais de trabalho, deixando tudo em ordem, para que esses espíritos amigos possam fluidificar o nosso local de trabalho, fluidificando os nossos superiores, os nossos subordinados, e principalmente aquele colega de trabalho ou aquela colega com os quais nós temos dificuldade de relacionamento. Vamos mentalizar essa criatura e desejar-lhe tudo de bom, na certeza de que os amigos espirituais também estão envolvendo essa criatura com muito amor. E agora firmemos o pensamento naquele vizinho, naquele parente, naquele colega de trabalho que nos pediu uma oração. Que esse companheirinho possa ser fluidificado e atendido nesse momento pelos irmãos espirituais da nossa casa. E por fim, meus irmãos, aquele que colocou o nome do seu parente, do seu colega, da sua mulher, do seu marido, nos papéis sobre a nossa mesa, esses companheiros estão sendo atendidos neste exato momento pelas equipes socorristas da casa, que também vão fluidificando os nossos vasilhames que estão sobre a nossa mesa. Então vamos firmando o pensamento nessas criaturas e assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a Nossa Senhora, por mais esta reunião. E como nós estamos no mês de maio, no mês das mães, no mês da família, nada melhor do que nos lembrarmos daquela que é a mãe das mães, e modelo de maternidade e de cristandade para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande abraço a todos e não esqueçam os vossos vasilhames. Por favor, não esqueçam os vasilhames que já estão fluidificados